pediria que quem quisesse fazer alguma pergunta rápida, o Enzo está ali para tomá-la por escrito e apresentar à mesa. Bom, agora passo a palavra para o Hélio Doyle. Bom, bem, primeiro eu quero agradecer o convite para participar dessa semana. Na verdade, quando eu recebi o primeiro convite, eu não sabia que eu ia para a EBC. Não tinha a menor ideia ainda que eu ia para a EBC. Mas aí eu já aproveitei para dar uma passada aqui no Rio, reencontrar os amigos, que, na verdade, acho que a gente não se vê pessoalmente desde 2019, antes da pandemia, né? Quando eu ainda estava no Conselho Deliberativo aqui da BI. Bom, eu acho que é difícil, né? Assim, eu acho que é a primeira vez que eu vou discutir conjuntura estando com uma função no governo, que já cria algumas dificuldades em relação a momentos anteriores em que você se sente mais solto, né? Com mais liberdade para abordar os diversos temas. E são dois temas muito complicados, como a gente está vendo, né? Pelo próprio debate. Conjuntura política e desafios da comunicação, dá para falar horas e horas. Eu vou tentar sintetizar um pouco essa questão, como eu vejo a conjuntura política. Eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil hoje é resultado do que eu considero a contradição básica hoje na sociedade brasileira, que é entre a democracia e a ameaça que a gente pode chamar de autoritária, fascista, como cada um queira dizer, né? Essa contradição está norteando os rumos da sociedade hoje, diferentemente de outros momentos em que a gente achava que a direita estava, a direita extremada, né? A direita radical, a direita fascista, também pode usar o termo que quiser, estava já derrotada, excluída, e isso não é exatamente o que aconteceu. E as eleições refletiram essa contradição, né? Essa polarização da sociedade, ou seja, um lado defendendo as instituições democráticas atuais, né? E numa frente ampla, que só poderia estar em torno do Lula. E, na minha opinião, o Lula era o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro, e a gente viu a estreita margem que isso aconteceu, e só conseguiria derrotar Bolsonaro formando a frente ampla, a frente democrática que se conseguiu constituir, né? Vocês todos devem lembrar as primeiras reações que surgiram quando se falou em Geraldo Alckmin de vice-presidente, né? O susto que muitas pessoas levaram, a oposição, inclusive, né? A primeira vez que eu escrevi sobre frente ampla, eu levei muito pau. Foi um artigo publicado no 247, e me esculhambaram. Imagina, frente ampla, juntar com a direita, juntar com esses caras. Mas não é o que nós desejamos, né? É a realidade que se impõe. Então, a gente pode dizer hoje qual é o programa das forças de esquerda hoje, de modo geral, generalizando no Brasil. É um programa muito restrito, é um programa de democracia. Nós vimos aí a Helena falando, a volta das instituições democráticas, né, o funcionamento das instituições democráticas. É democracia, é restauração de direitos. Nós estamos lutando por restauração de direitos de povos originários, de LGBTQIA+, de negros, de direitos humanos, né, de direito da população mais pobre. Nós estamos brigando contra a fome, é uma prioridade absoluta, né? Acabar com a fome no Brasil, reduzir a miséria, e por uma política externa independente, vamos dizer assim. São bandeiras que poderiam ser assumidas por qualquer força política democrática, né? Então, essa é a relação que nós temos hoje. E eu vejo o governo, é um governo de frente ampla, é um governo que reúne diversas forças, mas, para mim, isso não é nem o dado mais importante, né? É um governo que você tem outros partidos, partidos de direita, partidos que tem políticos que eram bolsonaristas. O que eu vejo hoje como risco é o seguinte: é um governo refém
de três forças, na minha opinião. Ele é refém do Congresso, o que se expressa pelo Lira. Então, vamos dizer assim, é refém do Lira, e do Lira, por consequência, do Congresso, porque é um Congresso majoritariamente conservador, majoritariamente de direita, majoritariamente, vamos dizer assim, pouco republicano. A gente tem que ter cuidado agora quando fala, porque são aliados, né? Refém do Banco Central, refém do Banco Central, de um Banco Central que aplica políticas opostas àquela política vencedora nas urnas. Então, a gente tem uma situação em que você tem um presidente eleito, você tem parlamentares eleitos, mas você tem um tecnocrata ditando os rumos da política financeira, o rumo dos juros, né? E refém, de alguma maneira, eu acho que dos três elementos é o menos grave, das Forças Armadas, né? A gente não deve achar que as Forças Armadas, só porque mudou o governo, seus integrantes todos já se entraram, agora nós somos profissionais, agora nós estamos, como se diz aí, de volta aos quartéis. É uma coisa latente, né? O Brasil não se livrou da tutela das Forças Armadas, a própria maneira como a gente trata esse assunto mostra isso, né? Que a gente não se livrou disso ainda. Por outro lado, a gente tem dois riscos pela frente. A gente fala muito do risco 2026, de na próxima eleição, e aí também os que falaram antes de mim colocaram bem a questão da importância da economia, da importância da solução de problemas econômicos, é o risco de perder a eleição mesmo, né? Eu estou falando do ponto de vista da esquerda, né? Perder eleição até mesmo para a direita fascista, vamos dizer assim, que eu acho menos perigoso. Mas é óbvio que a direita ela vai se organizar para vencer as eleições. E agora eu estou falando da direita, vamos dizer, democrática, né? Ela vai se organizar para ganhar as eleições. E é um risco também que eu não descarto, embora sabendo de todas as suas limitações, de que não é fácil, etc., que é o risco de golpe mesmo, né? Depois que descobriram a possibilidade de você dar golpe dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, com apoio parlamentar, depois que essa possibilidade, não foi só no Brasil, no Paraguai, Honduras, vários outros países, isso aí é uma ameaça sempre latente, né? O impeachment é sempre uma espada, né? A tal da espada de Damocles, né? Sempre fica em cima do governante, porque se ele não conseguir ter o presidente da Câmara, que tem o poder autocrático de dizer se o processo vai ou não vai andar, poder monocrático e autocrático de dizer se vai ou não vai andar. E se você não tiver 2/3 do Congresso, você pode sofrer o impeachment, e essa ameaça está sempre presente. Não só para o presidente da República, para governadores, né? A gente tem visto isso muito aí. Por outro lado, eu vejo que a esquerda continua... acho que grande parte da esquerda não tem uma compreensão muito clara desse quadro, acho que continua dividida, não faz a pressão social necessária para o quadro político. Quando eu falo da pressão social, da pressão da sociedade, eu não estou dizendo uma pressão necessariamente sobre o governo, sobre o Congresso, mas de colocar sua força, né, de mostrar que tem alguma força. Então, a gente vê as instituições da sociedade civil muito enfraquecidas, embora várias delas tenham crescido, não só no governo Bolsonaro, pela resistência ao governo Bolsonaro, como pelo processo eleitoral, pelo fato de hoje o presidente da República ser incentivador dessa participação popular, mas ainda a esquerda ainda guarda uma visão muito eleitoralista do processo, né? Como jogando todas as forças nas eleições, né? E tratando todas as questões com viés assim, claramente eleitoral. Então, eu acho que é nesse quadro que a gente tem que ver, quando a gente fala de desafios da comunicação, eu acho que tem um fator que é fundamental, que é o descrédito do jornalismo profissional, o descrédito daquilo que a gente aprendeu a fazer, que é o jornalismo
com responsabilidade, com seriedade, checando, ouvindo as duas partes, tudo aquilo que a gente aprendeu e que é desacreditado hoje, né? Então, o jornalismo, seus compromissos éticos, seus compromissos de responsabilidade, são colocados como uma coisa sem importância, né? Então, eu acho assim, fake news é fundamental, a gente tem que combater fake news. Sem o anglicismo, sempre existiram. Sempre existiu a mentira espalhada. Hoje se espalha com mais facilidade, porque você tem a internet, né? Então, as mentiras, as notícias falsas, as enganações, elas hoje circulam com muito mais rapidez, com muito mais facilidade do que circulavam antes, mas elas sempre existiram, inclusive na imprensa, né? Por que se falava em jornalismo marrom, imprensa marrom, né? Por que se falava nisso, né? A manipulação de informação sempre existiu, né? Agora, eu acho que esse para mim, nem é a questão assim principal. Eu acho que a gente tem que entender algumas coisas que foram colocadas aqui, de que, gente, a gente vive numa sociedade capitalista. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que, como alguém colocou, a imprensa é uma superestrutura da sociedade que a gente vive. E numa sociedade capitalista, a mídia, com a chamada grande mídia, também grande imprensa, ela tem interesses, como já foi colocado, políticos, econômicos, interesses comerciais, e nós não vamos achar que ela vai abandonar isso porque a gente acha que ela deve ser pluralista, que deve ser aberta, que deve ser... Não existe poder de regulação na sociedade brasileira para fazer isso, como se faz em algumas sociedades mais desenvolvidas, né? Em que você consegue realmente impor um sistema de regulação democrático, né? Aqui, quando você falava em conselho de comunicação, já virava censura, absurdo, querem censurar. Hoje mesmo, aí, quando você fala em combater fake news, você quer ser o Ministério da Verdade, quer que você que diga a verdade. Então, essa distorção, eu acho que grande parte é por desinformação, grande parte é por má-fé mesmo, é para impedir que haja uma legislação democrática que garanta esses elementos que a gente não tem hoje. Então, é óbvio, essa imprensa reflete no noticiário, reflete nas opiniões, isso que ela é, né? Agora, para mim, o principal é o seguinte, é que esse descrédito do jornalismo, eu não estou falando agora da imprensa em si, mas do jornalismo, né, profissional, ele é amplo, né? Ele é grande, então é muito comum, eu não acredito, mas saiu em tal lugar, mas é mentira, é manipulado, é falso, por mais que você esteja fazendo o trabalho correto, você vê, como o Mônica disse, o negócio das joias, né? Veio pelo estado de São Paulo. É uma coisa séria, você vai conversar com um bolsonarista, se é que alguém ainda conversa com um bolsonarista, ele chega e fala assim, isso tudo é mentira, é falso, as joias não valem tanto. A Michelle tem um direito de ficar, esse negócio de que tem acervo, tudo isso é invenção desses comunistas. Tal. É a realidade que a gente tem. Né? E não adianta você argumentar. Eu estou dando esse exemplo, a gente poderia dar aqui 200 mil outros exemplos. Não adianta argumentar, não adianta chegar e falar, olha, cara, é verdade, sim, tem uma lei que fala que tem o presente, não pode ficar para a pessoa. Não adianta, nada disso. Então, a imprensa, o jornalismo bem feito, para essas pessoas não significa nada. Agora, eu também quero fazer só um parêntese. Esse descrédito da grande imprensa, do jornalismo, ele também penetra em setores da esquerda, né? Penetra em setores da esquerda. Então, qual é o resultado que a gente tem disso? É uma sociedade desinformada, extremamente desinformada, uma sociedade que não tem a informação correta, né? E isso aí impede qualquer processo de avanço. Acho que esse é o grande desafio. A sociedade está desinformada por quê? Porque as informações, eu não vou me estender, isso já foi falado, ela vem pelas bolhas. Então, hoje você tem uma bolha na esquerda que se informa por determinados veículos mais à esquerda, você tem uma bolha à direita que só se informa por suas redes.
né? E como é que chega na grande parcela da população que não recebe a informação e que fica sujeito a essa desinformação? Como é que você chega às pessoas? Como é que você chega, principalmente, às classes C, D e E? Como é que faz para chegar a informação lá? A imprensa desacreditada, em grande parte, o jornalismo com dificuldades econômicas, que o Azedo colocou aqui, dificuldade, uma crise todos os aspectos, mas uma crise em grande parte econômica, pela nova conformação do negócio do jornalismo, do negócio da imprensa, com as redes sociais, com o Google, etc. E tal. Como é que você faz para chegar? Né? Como é que você faz para ser conhecido? Eu trabalhei na última eleição para um candidato em Brasília, que é considerado o melhor deputado local, né, distrital, que a gente chama, o melhor deputado distrital, super atuante, muito positivo, saía até o ano da eleição, depois eles cortam, saía quase que diariamente no DF-TV, no Bom Dia DF, nas emissoras, porque ele era muito atuante e tal. Quando foi para a eleição, era desconhecido, era totalmente desconhecido, não adiantava nada, e tinha um bom esquema de redes sociais. Então, a gente tem que estudar, realmente eu vou concluir, a gente tem que estudar isso melhor, tem que entender melhor, porque a gente fica falando muito das redes, as redes é que foi. É certo, claro, não vou negar isso, mas ter celular não quer dizer que você está tendo acesso às informações nas redes sociais, porque as pessoas têm dificuldade econômica de segurar o Wi-Fi, de manter a internet. Então, as pessoas têm o celular, mas têm acesso à internet muito limitado, poucas horas por dia, pouco tempo por dia. Não é igual a gente que passa o dia inteiro aqui com Wi-Fi, com rede 5G, etc. Então, também não é só por aí. Né? TV aberta ainda tem sua importância, muita gente rejeita a importância hoje da TV aberta, ela ainda tem importância, porque ela chega em muitos lugares onde não chega e que as pessoas não têm recursos, não têm renda para ter a informação pela internet. Rádio continua sendo muito importante também. O rádio é fundamental. Eu estou dizendo isso assim de uma maneira bem rápida, para dizer que existem ainda caminhos, mas nós temos que descobrir isso, nós temos que discutir mais para entender essa situação nova e poder descobrir isso. Mas o mais importante é a valorização, a gente trabalhar no sentido da valorização do jornalismo e, por consequência, do jornalista. Eu acho que essa questão do jornalismo, ao contrário do que alguns dizem, não se restringe à questão do diploma. Eu até acho que o diploma é um aspecto, tá? Essa coisa, porque desde que acabou o diploma não garante honestidade, não garante seriedade, não garante nada disso para ninguém. Mas porque pelo menos passou pela faculdade. Mas essa turma toda passou pela faculdade também, essas que a gente está vendo aí. Então, eu acho que é mais do que isso, né? É a gente encontrar um caminho em que realmente o jornalismo e o jornalista possam ser valorizados e que a informação dentro dos nossos parâmetros, né, dos parâmetros profissionais, ela volte a ser respeitada e valorizada. Aí a população vai ser informada, aí a gente pode dizer que a gente pode ter um avanço na consciência das pessoas para evitar essa situação que a gente tem hoje. É isso. Olha só, eu acho que para nós, que ao longo dos últimos